Como elaborar o orçamento somente da mão de obra? Se aparecer um orçamento para você realizar e você quer somente precificar a mão de obra, saiba que é um orçamento muito mais facilitado quando comparados com o orçamento envolvendo a mão de obra e os materiais. Para você elaborar um orçamento somente da mão de obra, saiba que existem 3 categorias de mão de obras para você analisar e se balizar. Primeira categoria é a categoria de carteira assinada. A segunda categoria, na empreitada. E por fim, a terceira categoria é a mão de obra na diária. Mas Alex, em qual situação eu devo utilizar cada uma dessas categorias? Bom, para você considerar qual categoria, você deve analisar o tempo médio de execução e também se terão outros serviços decorrentes para você continuar tendo um fluxo de serviço para você alocar a sua mão de obra. O que eu vou te passar aqui é em vias gerais para você analisar e ter um norte, mas pode ter pequenas variações de acordo com o seu estado e a sua cidade de atuação. Para serviços de até 2 meses, ou seja, não vai ter uma duração muito longa, muitos profissionais, é o que a gente faz também, contrata a mão de obra na empreitada, ou seja, para serviços de média duração, em média de até 2 meses, a gente analisa o tempo de execução, verificou que vai ficar entre 1 a 2 meses, a gente vai na empreitada e combina com o empreiteiro um valor global, ou seja, a gente mostra o projeto, mostra a lista de serviços que serão necessários para a execução do serviço e em cima do global, ou seja, para fazer todo o serviço, 100% do serviço, ele vai passar para a gente um valor de execução. Exatamente esse valor que ele passou para a gente vai aplicar o nosso BDI, que vai ter o nosso lucro, mais os impostos, e a gente vai ter o valor total que vai ficar esse determinado serviço. Agora, para a gente fazer a planilha orçamentária, a gente vai pegar essa lista dos serviços, serviço 1, serviço 2, vamos pegar uma lista, por exemplo, de 10 serviços, a gente vai pegar esse valor da mão de obra da empreitada, mais o nosso lucro em impostos, agora a gente vai diluir com coerência nessa lista que a gente acabou de fazer. Então você vai pegar e analisar o serviço 1, bom, esse serviço aqui é um pouco mais trabalhoso, vai ter uma duração X, eu vou considerar aqui uma porcentagem tal. Vai fazer com coerência para todos os serviços. No final do preenchimento da sua planilha, diluindo somente a mão de obra, você vai fazer um raio-x, vai analisar a coerência dos valores que você alocou e é possível que você faça alguns ajustes agora que você já tem ali o seu mapa, a sua planilha orçamentária pronta. É assim que a gente faz o raciocínio considerando empreitada. Alex, e as outras 2 categorias, como é que eu analiso? A carteira assinada, que é uma categoria muito frequente, essa categoria de mão de obra é recomendada para você, engenheiro civil ou arquiteto, que tem serviços recorrentes, ou seja, acaba um serviço, tem sempre um outro começando. Então vale a pena você ter a sua mão de obra na carteira assinada, porque você tem onde realocar e na maioria das vezes fica uma mão de obra mais barata, ou seja, fica uma mão de obra otimizada. Para você elaborar um orçamento considerando a mão de obra na carteira assinada, o raciocínio é o mesmo. Você vai analisar o tempo médio de duração desse serviço e vai analisar o salário que você paga para esse determinado profissional. Aqui vale lembrar que o salário que a gente paga para um profissional da construção civil muitas vezes não é o valor que ele recebe. Por exemplo, se a gente paga para ele R$2.000, a gente deve considerar 2 vezes mais o custo que a gente vai ter com um profissional. É assim que funciona. Geralmente você paga R$2.000, mas vai custar para você, para a empresa, geralmente R$4.000. E é isso que você vai considerar que você paga por mês para esse profissional. Aqui esse valor a mais inclui férias, 13º, alimentação, transporte, também alguns equipamentos, alguns EPIs, que acaba dobrando o custo para a empresa que você vai ter quando você considera na carteira assinada. Então você vai analisar quantos profissionais que vão estar envolvidos na execução desse trabalho, também vai analisar o tempo que vai ser necessário para executar e vai multiplicar pelo salário, considerando esse fator, e vai fazer a mesma coisa, vai diluir no serviço todos os custos que você vai ter com seus funcionários na carteira assinada. E para a gente finalizar, na diária. Esse é um tipo de profissional que gera um pouco de polêmica. Quando está na diária, geralmente os profissionais enrolam um pouco mais para durar mais tempo, eles vão receber por isso. Cada diária que dura o serviço, eles vão receber. Então é um tipo de serviço que tem que ter uma curta duração e você tem que ter condições de ficar em cima fiscalizando. O profissional da diária, geralmente a gente faz a contratação quando tem serviços picados, serviços aleatórios e que vão durar no máximo 1 semana. Então tem a troca de um sifão, tem uma manutenção na parte elétrica, então tem vários serviços picados. Então vale a pena a gente pegar um profissional polivalente, pagar algumas diárias para ele fazer um catado e dar conta de tudo. Então, serviços de curtíssima duração, com serviços muito aleatórios, vale a pena você considerar na diária. O da carteira assinada geralmente são serviços que passam de 2 meses e tem aquela recorrência. Então é assim que a gente faz o orçamento da mão de obra, a gente tem a lista dos serviços,
A gente define a categoria do profissional que vai executar, se vai ser na empreitada, carteira assinada ou na diária. Pega esse serviço, aplica o nosso BDI, que está a nossa margem de lucro e os impostos, e depois faz a diluição dessa lista de serviços que a gente vai ter na nossa planilha orçamentária. Assim você vai ter um orçamento somente da mão de obra, é um orçamento muito mais simples, muito mais rápido em comparação com a mão de obra mais os materiais. Se essa parte de orçamento de obra, se você sente que precisa aprofundar, precisa melhorar isso na sua carreira, a gente tem um conteúdo muito mais aprofundado aqui abaixo, que vai te dar todos os materiais que você precisa para iniciar os seus orçamentos de obras. Planilhas orçamentárias, o nosso livro Como Iniciar Orçamento de Obras do Zero e também o nosso treinamento para você conferir mais informações. Não deixe de conferir o link aqui na descrição e também fixado nos comentários. Te agradeço por acompanhar a gente mais esse conteúdo, um grande abraço e até mais!